Oi pessoal, estou trazendo esse vídeo para vocês para que assim eu possa ajudá-los com os testes de intolerância à lactose, que vem gerando bastante dúvida, e espero que com esse vídeo eu consiga sanar pelo menos a maioria delas. Venho trazer aqui o conceito de intolerância à lactose, quais os testes que vocês podem usar e indicar ao paciente, e como ler a requisição médica do paciente também, que é o mais importante. Vamos lá? O que é intolerância à lactose? Por definição, a gente entende que a intolerância à lactose é uma condição onde o indivíduo que é intolerante é incapaz, total ou parcialmente, de digerir a lactose. E por que isso acontece? Isso acontece pela deficiência de uma enzima chamada lactase. Essa enzima, ela quebra a lactose, que é o que é a lactose? A lactose é um açúcar grande. Ele é formado por dois outros açúcares menores, uma molécula de glicose e uma molécula de lactose. A lactase vem com uma tesourinha e corta a lactose ao meio. E isso garante que essas enzimas, essas moléculas, elas sejam absorvidas lá pelo nosso intestino delgado e impede que elas vão para o intestino grosso e lá sofram a ação de bactérias fermentadoras. E é justamente por causa dessa fermentação que o paciente desenvolve aqueles sintomas, como as dores abdominais, ânsia de vômito, diarreia, gases e etc. Então, qual teste eu posso indicar para o meu paciente? Qual teste pode ser realizado para intolerância à lactose? Gente, depende do caso do paciente, depende do que o médico pede. Quando o médico quer um exame em específico, ele vai especificar aquele exame, né? Principalmente quando se trata do teste genético. O médico vai lá deixar claro que ele quer o teste genético para a intolerância à lactose. Então é importante que vocês leiam a requisição. Se a requisição não estiver clara, é interessante buscar do médico que ele explique o que ele solicitou, e assim vocês possam atender o cliente, garantindo que ele realize o teste que cabe, o teste que é o teste que é ideal para ele. Vamos falar do teste genético. O teste genético, ele é um exame que pode identificar variações genéticas que podem ser associadas à capacidade de produzir lactase para digerir, para quebrar a nossa lactose. Ele é um teste realizado com sangue total, como a maioria dos testes genéticos são. Vocês vão fazer a coleta com tubo EDTA, vão homogeneizar e acondicionar ele refrigerado de 2 a 8 graus Celsius, com uma estabilidade de 7 dias. Essa amostra dura 7 dias refrigeradas para a realização desse teste. Tempo de entrega de resultado, a gente orienta pedir ao paciente a tolerância de 8 dias de prazo. Outra coisa que é importante com relação ao sistema é o registro da informação adicional. Vocês vão no ícone de integração, que é aquele íconezinho verde que geralmente fica na parte... É o último ícone daquela lista de ícone que fica acima dos exames. É um íconezinho verde. Vocês vão clicar nesse ícone e vão acrescentar a informação. Que informação é essa? É a região da coleta. Na região da coleta você vai dizer que material é que você coletou. A gente coletou o quê? A gente coletou sangue total. Então vocês vão colocar que a amostra obtida foi sangue total. De orientação de coleta a gente tem que... É um teste com pouca exigência. A gente vai orientar o paciente a guardar pelo menos umas 4 horas de jejum. Vão separar os materiais de coleta, etiqueta para identificar o tubo, a agulha, o scalp, o conector, o adaptador de coleta a vácuo, o álcool 70 para fazer a asepsia, as luvas e o garrote e o tubo EDTA, que é o que vocês vão precisar para fazer a coleta. Vão fazer a identificação do tubo, fazer a coleta de acordo com a técnica, homogeneizar o material e refrigerar.
encaminhar para o laboratório refrigerado. Quanto à curva de tolerância à lactose, é um teste que ele é utilizado para avaliar a absorção da lactose pelo organismo. A gente dosa glicose nesse teste, a gente faz 3 dosagens de glicose. Mas por que glicose se eu quero saber se o meu paciente tem tolerância à lactose? Lembra lá no início que eu falei que a lactase ela quebra a lactose em 2 açúcares menores, galactose e glicose. Então, se a gente dosar a glicose, a gente vai verificar se houve a quebra da lactose, porque a glicose vai ser absorvida pelo intestino delgado e vai cair na corrente sanguínea. Então, lá no meu sangue, se o paciente tiver feito a quebra da lactose, a glicose, que é um produto dessa quebra, vai estar lá no sangue dele e eu vou conseguir dosar. A gente vai dosar em jejum para ver os níveis de glicose em jejum, vai administrar o lactol, né? Vai administrar a lactose a 50 gramas, o paciente vai tomar. Com meia hora eu já faço a primeira coleta e vejo se houve aumento da glicose. Se houve aumento da glicose, a gente vai ter um significado clínico para isso. Porém, vocês vão coletar com 30 minutos primeiro e vai ver se houve aumento da glicose. Depois, com 60 minutos, vocês vão fazer uma segunda coleta. Ou seja, 30 minutos e 60 minutos depois de administrar a lactose. Jejum 30 e 60. Não confunda com curva de tolerância à glicose. A curva de tolerância à glicose é jejum, administra o glutol, né, o dextrosol. Vão fazer uma coleta com 60 minutos e uma terceira coleta com 120. Notaram a diferença? Lactose, jejum, 30 e 60, administrando lactol. E glicose, jejum, 60 e 120 minutos, administrando glutol. O tubo é o tubo de fluoreto, que é o tubo da tampa cinza, o mesmo tubo que vocês coletam glicose. De prazo, a gente pede 3 dias úteis e a amostra deve ser refrigerada de 2 a 8 graus Celsius. Tem a estabilidade também de 7 dias. Prepare recomendações. Vocês vão orientar que o paciente guarde jejum de 8 a 12 horas de jejum, no máximo, antes da coleta de sangue. O paciente ele vai ficar no laboratório por 1 hora no mínimo, né, aguardando o tempo da coleta. Ele não pode sair. Por que não pode sair? Porque a glicose sofre alteração se o paciente gastar energia, né? Porque a glicose é a nossa fonte primária de energia. Se a gente gasta energia, a gente consequentemente pode ter um déficit de glicose também e altera o exame. Então o paciente vai ficar no laboratório aguardando em repouso os 60 minutos da coleta, tá bom? Ele deve ser esclarecido disso, vocês têm que dizer para o paciente, né? Porque o paciente, se ele não for orientado, infelizmente ele pode pecar e errar no procedimento. Depois que ele ingerir a lactose, ele pode ter náuseas, dor de barriga, pode ter diarreia e vômito. E o paciente também deve ser orientado disso e orientá-lo também a procurar um técnico se ele tiver reações, principalmente se ele vomitar, porque se ele vomitar, infelizmente, ele vai ter que refazer a coleta. Então, vocês precisam saber se o paciente vomitou. Se o paciente vomitar e você não souber e vocês prosseguirem com a coleta, vocês podem ter também uma alteração no exame, o que a gente não quer que aconteça. Né? Durante o intervalo da coleta, o paciente, lembrando que o paciente tem que estar em jejum, né? Mas durante o intervalo da coleta, depois da primeira coleta, até a última coleta, ele não pode tomar líquidos e não pode também comer. Tem que manter-se sem se alimentar e sem ingerir líquidos durante todo o intervalo da coleta. Deixa o paciente esclarecido disso. Antes da coleta, vocês vão iniciar o atendimento, conferindo se o paciente cumpriu com as orientações. Vai conferir também se ele sabe como é que vai acontecer, se ele conhece o procedimento, né? Vai coletar informações do paciente. Quais informações? Se vocês vão perguntar se ele é diabético, qual a suspeita dele e se ele toma medicamento. Se o paciente tiver feito uso daqueles comprimidos de lactase nas últimas 48 horas,
vocês vão adiar a coleta em 3 dias. Você vai dizer, olha, você tomou tal dia, você não pode tomar lactase durante os próximos 3 dias e depois destes 3 dias você volta para fazer o exame. E se ele tiver realizado exame de curva de tolerância à glicose ou feito recentemente também curva de tolerância à lactose, vocês também vão suspender em 3 dias a coleta. Vamos lá, material que vocês já conhecem, garrota, etiqueta para o tubo, os 3 tubos cinzas, o algodão e o álcool para limpeza do local da punção, agulha a vácuo ou scalp, o adaptador de coleta, as luvas e um cronômetro, um relógio onde vocês vão marcar a hora, marcar o tempo. Procedimento de coleta. Vão realizar a coleta em jejum com o tubo de fluoreto, que é o tubo da tampa cinza, e logo em seguida vocês vão oferecer a solução de lactose. Para que não seja tão desagradável, vocês oferecem gelado. Ou vocês perguntam para o paciente, você prefere gelado ou você prefere em temperatura ambiente? Vai de acordo com o paladar dele. Logo que o cliente terminar de tomar lactose, é que vocês começam a contar o tempo. Lembrem-se disso, vocês vão começar a marcar o tempo quando o paciente terminar de tomar lactose. Quando ele der a última golada, vocês soltam o cronômetro. Tá bom? Tem gente que erra, começa a contar a partir da primeira coleta, chama o paciente e já começa a contar. Não é assim. Vocês não tomam como referência o momento da primeira coleta. Vocês tomam como referência para começar a contar o tempo, o momento exato em que o paciente termina de tomar a lactose. Depois de 30 minutos, vocês vão chamar o paciente para fazer o primeiro tempo, a primeira coleta. Também em tubo de fluoreto da tampa cinza. E peça que o paciente retorne ao repouso, sempre dizendo para o paciente, olha, você vai permanecer em repouso até a última coleta. É bom frisar, porque às vezes parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, o paciente esquece, sai, vai andar, vai conhecer o centro, né? Come, toma água. Então vocês vão sempre lembrando o paciente desses detalhes. Depois que completar 60 minutos, vão chamar o paciente para a terceira coleta e vai liberar o paciente. Acabou. Aí vou trazer para vocês aqui um detalhezinho importante, que é a diferença de intolerância e alergia a leite. Tem muita gente que é suspeito de alergia a leite e acaba indo para o laboratório e tem por recomendação fazer um teste de intolerância. E vice-versa, às vezes é intolerante, está com sintomas de intolerância, o laboratório acaba por orientar o teste alérgico a leite. Vamos lá. A alergia, a causa da alergia é uma resposta do sistema imune às proteínas do leite, que são 3, que é a caseína, a alfa-lactalbumina e a beta-lactoglobulina. De sintomas, a gente inclui as reações cutâneas, a paciente tem urticária, fica coçando principalmente na região da boca, na região do nariz, dor de garganta, tem também os problemas respiratórios, dificuldade para respirar, inchaço da garganta, dor de barriga, as cólicas abdominais e, em alguns casos, anafilaxia, uma reação alérgica bem grave. E o diagnóstico ele acontece por testes cutâneos ou fazendo o exame de sangue para verificar a presença dos anticorpos IgE específicos contra o leite ou a proteína do leite. Ou seja, os sintomas que vocês vão ter pode associar sintoma cutâneo, dor de garganta, obstrução da garganta, dor de barriga, e pode acontecer anafilaxia, perdão. Mas pode também ser sintomas isolados. E o diagnóstico, vocês podem orientar de exame, que é o que a gente está tendo, o teste IgE específico, IgE específico para leite ou para proteínas do leite. Vocês podem associar também IgE total, IgE para proteínas do leite. E leite. Vai de acordo com a preferência do paciente, a necessidade do paciente. E a intolerância, a causa, como eu falei para você anteriormente, que é a dificuldade de digerir a lactose. De sintomas, a gente tem sintomas exclusivamente gastrointestinais.
o inchaço, as flatulências, a diarreia, a dor de barriga, a vontade de vomitar, né? Geralmente ocorre algumas horas após a ingestão do produto lá, dos laticínios, né? O paciente come um queijo aqui já começa a sentir. E o diagnóstico ele é pelos testes de tolerância à lactose, né? E também o médico pode fazer a observação dos sintomas e diagnosticar. Mas aí é o médico que faz. A gente orienta o exame e diz para o paciente que o ideal é que ele procure um médico para o médico avaliar aqueles resultados. Só frisando, resumindo para vocês, alergia ao leite é uma reação do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra as proteínas do leite. Os anticorpos são os anticorpos do tipo IgE, né, que o IgE é um tipo de anticorpo exclusivo para reações alérgicas. Né? O nosso corpo produz para interagir com alérgenos e causar a reação. Os sintomas podem incluir os sintomas cutâneos, né, de pele, a urticária, coceira, as petecas ao redor da boca, o inchaço na garganta, obstrução da garganta, dor de barriga e anafilaxia, em alguns casos. O diagnóstico acontece ou por teste cutâneo ou através da realização dos exames do tipo IgE, contra leite e proteínas do leite. Intolerância à lactose, a causa, como eu falei anteriormente para vocês, é a dificuldade do corpo de digerir a lactose. Os sintomas são exclusivos gastrointestinais. Inchaço no estômago, gases, diarreia, cólica abdominal e náusea. E o diagnóstico é por meio dos testes de intolerância à lactose. Os testes solicitados, resumindo aí também, intolerância à lactose, teste genético de intolerância à lactose ou a curva. Alergia ao leite, você pode associar IgE total mais os IgEs específicos, que é o IgE para leite de vaca ou IgE para a proteína do leite, que é a caseína, beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina. Nós temos um código no sistema que contempla tudo isso daí, todas as proteínas do leite, que é o IgE para proteínas do leite, dessa forma no sistema. Aí vai estar lá, caseína, beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina, tudo no mesmo exame. É um exame, se você for fazer as proteínas individualmente, vai ficar mais caro para o paciente. Aí é sempre bom vocês indicarem o que é mais acessível para eles. E é isso, pessoal. Eu agradeço a quem se dispôs a assistir o vídeo e qualquer dúvida, estou aqui.